Eu vou ler 2 textos bíblicos nesta Santa Missa e nós vamos falar da nossa luta contra 2 inimigos que nós temos: o pecado e o demônio. Eu, você, nós, enquanto vivemos neste mundo, enquanto estivermos aqui, nós vamos ter que lutar contra o pecado e contra o demônio. Preste atenção. Evangelho de São João, capítulo 8, e versículo 34. Coloque a mão no seu coração com todo respeito, ouça. São João, capítulo 8, e versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vamos prosseguir aqui, versículos 35 e 36. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavra do Senhor Jesus, para nossa salvação. Digam amém. Glória a vós, Senhor. Graças a Deus. Jesus disse que quem comete pecado é escravo do pecado. Muitas pessoas estão sofrendo na vida como consequência do pecado que a própria pessoa cometeu. A pessoa que vive no erro, a pessoa que vive no pecado, ela sofre e ela faz outras pessoas próximas dela sofrerem também. Ela faz outras pessoas, no geral, sofrerem. Quanta gente que está sofrendo como consequência do pecado que cometeu. Por exemplo, um rapaz foi furtar, roubar e foi preso pela polícia. Está atrás das grades, pagando pelo crime que cometeu, pagando pelo que fez de errado. Ele está sofrendo, a família está sofrendo, as pessoas próximas dele estão sofrendo. E a pessoa que foi vítima do que ele fez de errado também sofreu. Consequência do quê? Consequência do pecado. Se ele não tivesse roubado, furtado, feito coisas erradas, ele não estaria passando pelo que está passando, a família não estaria passando pelo que está passando, e a pessoa que foi vítima não teria também passado pelo sofrimento que passou. Então é um exemplo, Então muitas pessoas estão sofrendo como consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E tem uma coisa que acontece que é até difícil da gente entender. Tem pessoas que vivem no erro, vivem no pecado, vivem completamente em desacordo com o que a palavra de Deus determina. E quando acontece coisas erradas na vida, porque a pessoa se dá mal, mais dia ou menos dia, quem vive no erro, no pecado, acaba mal. Aí quando a casa cai, quando as tragédias acontecem por causa do pecado, a pessoa põe a culpa em Deus. Fala que Deus não existe. Se Deus fosse tão bom assim, ela não estaria passando pelo que fez, pelo que passou. Blasfema contra Deus. Como se Deus fosse o culpado da consequência do pecado que ela mesma cometeu. Gente, por favor. A pessoa faz coisa errada. E quando ela começa a sofrer a consequência do que fez de errado,
ela vai falar que a culpa é de Deus? Por favor. Basta um mínimo de inteligência para a pessoa saber que a culpa é dela, não é de Deus, é dela. Quem mandou fazer coisa errada? Foi Deus que mandou? Não, Deus manda fazer na palavra dele o que é certo. Deus não manda fazer o que é errado. Aí a pessoa vai, apronta, faz o que é errado. E depois sofre, faz a família sofrer, e aí vai falar que a culpa é de Deus? Aí tem pai e mãe que diz, coitadinho do meu filho, se Deus fosse tão bom, meu filho não estaria preso. Por favor, desculpa. Mas foi Deus que mandou ele fazer coisa errada? Não foi Deus que mandou. Então Deus não tem culpa. Por favor, guarde bem esta palavra. Jesus dizendo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos nós somos pecadores. Você tem pecados, eu também tenho. E sabe qual é o remédio de Deus para que esse problema seja resolvido? É a gente humildemente, sem máscaras, falar para Jesus, Senhor Jesus, eu fiz isso aqui de errado. Senhor, eu errei. Não é o meu colega, não é o meu pai, minha mãe, não é minha esposa, não é o meu patrão, não é o meu funcionário. Senhor, eu errei. Euzinho, eu errei. Eu pequei. Perdão, Jesus. Me perdoe. Senhor Jesus, eu fiz isso aqui de errado. Senhor, eu errei. Não é o meu colega, não é o meu pai, minha mãe, não é minha esposa, não é o meu patrão, não é o meu funcionário. Senhor, eu errei. Euzinho, eu errei. Eu pequei. Perdão, Jesus. Me perdoe. Porque eu fiz o que a tua palavra diz para não fazer. Me perdoe, Senhor Jesus, me perdoe. E me ajude para que eu não faça mais. Quando a pessoa, em oração sincera, confessa ao Senhor Jesus o seu pecado, ela vai receber o perdão do seu pecado. E aquilo que o pecado destruiu, se esta pessoa pede perdão a Jesus e passa a servir a Deus fielmente, Deus vai reconstruir aquilo que o pecado destruiu. Aquilo que o pecado arrasou na vida dela, Deus vai restabelecer, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Só que para que haja essa reconstrução, para que haja esse renascimento, a pessoa tem que pedir a Jesus o perdão do seu pecado e parar de fazer o que é errado. Pecado todos nós temos, só que tem gente que pede perdão e para de fazer o que é errado. E passa a viver uma vida feliz. E tem gente que continua pecando e vai continuar pecando e não está nem aí com nada. Só que vive sofrendo e fazendo as outras pessoas sofrerem também. Isso que é o duro, né? Porque se a pessoa sofresse sozinha, problema dela. Só que ela faz outras pessoas sofrerem também. Mas a solução é Jesus. Peça perdão a Jesus do que você fez de errado, Ele vai te perdoar e é vida nova. Não faça mais o que fez de errado. Então a gente derrota o pecado pedindo perdão a Jesus, confessando a nossa culpa e parando de fazer o que é errado. Agora o outro inimigo que a gente tem que lutar contra, que é o demônio. Preste atenção no que a Bíblia diz. Efésios capítulo 6 e versículo 11. Coloque a mão no seu coração, preste atenção. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu vou ler de novo, preste muita atenção. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o que a Bíblia diz que nós temos que fazer para derrotar o diabo? Nos revestir da armadura de Deus. Ou seja, usar as armas espirituais que Deus nos dá. Quais são as armas espirituais que Deus nos dá?
você vir à missa presencial, rezar, jejuar, ler a Bíblia, se ungir com o óleo bento, ser dizimista fiel, perdoar o seu semelhante e também o que nós falamos anteriormente, confessar ao Senhor Jesus o seu pecado e pedir perdão. Tudo isso são armas espirituais que Deus nos dá. E quando nós usamos estas armas, nós derrotamos o diabo, derrotamos os demônios, a feitiçaria é quebrada, todo o mal é quebrado e a nossa vida é abençoada em nome de Jesus. Revista-te da armadura de Deus. O texto é muito claro. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então revista-te da armadura de Deus. Você que mora aqui em São Paulo, venha para a igreja. Vamos pôr aqui na tela os horários das missas deste domingo. Venha para a igreja neste domingo, sem falta. Venha domingo para a casa de Deus. Você que está longe, aí na sua cidade, participe da igreja, vá para a igreja. Leia a Bíblia, reze, jejue, seja dizimista fiel. Perdoe quem te ofendeu. Se a pessoa está arrependida e pedindo perdão, perdoe a pessoa. E peça para Jesus também: Senhor, perdoa-me dos meus pecados e me ajude para que eu não faça mais o que eu fiz de errado. Revista-te da armadura de Deus e derrote o inimigo em nome de Jesus. Amém? É isso. Que Deus nos abençoe e que tenhamos a unção do Espírito Santo sobre nós, para derrotarmos o pecado e para derrotarmos o demônio. Enquanto nós vivemos aqui nesta terra, nós vamos ter que lutar contra o pecado e contra o demônio.